A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tem uma palavra de Deus para o teu coração que se encontra na Escritura Sagrada, no livro de Atos. O capítulo é o 4, o versículo é do 36 em diante. Nós vamos até o versículo 11 do capítulo 5. Naquele tempo, José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que interpretado é Filho da Consolação, um levita da região de Chipre, possuía um campo, e o vendeu e trouxe o dinheiro e o pôs aos pés dos apóstolos. Mas certo homem, cujo nome era Ananias, juntamente com sua esposa chamada Safira, vendeu seu campo, e tendo subtraído uma parte do seu preço, ele a ocultou, sabendo sua esposa, e levou o que lhe sobrou do dinheiro e o pôs aos pés dos apóstolos. Então Simão lhe disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração desta maneira, para que mentisse ao Espírito da Santidade e ocultasse uma parte do dinheiro do preço do campo? Acaso não era teu antes de venderes? E uma vez vendido, não terias autoridade também sobre o teu preço? Por que determinaste em teu coração fazer tal coisa? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Havendo Ananias escutado estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor sobreveio a todos os que ouviram. E se levantaram alguns jovens dentre eles e recolheram-o, e tirando-o, sepultaram-no. Depois de 3 horas, entrou também sua esposa, não sabendo o que havia sucedido, e Simão lhe disse: Dize-me, vendeste o campo com tal preço? Ela respondeu: Sim, neste preço. Simão lhe disse: Porquanto entraste em acordo para provocar o Espírito de Deus, eis aí a porta, os pés do que sepultaram a teu marido, e eles te levarão. E naquele momento ela caiu aos pés dele e morreu. E entrando os jovens, a encontraram morta. E tendo recolhido, levaram e a sepultaram junto a seu marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos os que ouviram. Todos ficaram com muito medo dessa morte desse casal e após eles mentirem para o Senhor Deus. Para a gente entender melhor esta mensagem, como foi chegar a esse ponto, temos que voltar um pouco, que vai ser após o cumprimento do tempo de Pentecoste, com o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, foi dado início à igreja com os apóstolos. Iniciaram mais ou menos com 120 pessoas. E já na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Vai estar lá no livro de Atos mesmo. Vai estar no capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Vou voltar umas 2 páginas aqui. Capítulo 2, do 37 ao 41. Tem um tema que está marcado aqui na Bíblia, que está assim: resultado do discurso de Pedro, resultado da pregação de Pedro. Tendo eles escutado estas coisas, comoveram-se em seus corações e disseram a Simão e aos outros apóstolos: Que faremos, irmãos nossos? Simão lhe disse: Arrependei-vos e sede batizados, cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para que recebais o dom do Espírito da Santidade. Porque a promessa foi para vós, para vossos filhos e para todos os que estão de longe, aos quais Deus chamar. Ele lhes testificava com muitas outras palavras, e lhe suplicava, dizendo: Salvai-vos desta perversa geração.
E os que dele estiveram dispostos a aceitar sua palavra e creram, foram batizados, e naquele dia se agregaram cerca de 3.000 pessoas. Então, no versículo 41, e os que deles estiveram dispostos a aceitar a sua palavra, né, que se arrepender dos pecados, e foram batizados, foram 3.000 pessoas. Após ouvir uma pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus usava os apóstolos fortemente, com milagres e maravilhas. Vai estar aqui no versículo 43. E havia temor, e todas as pessoas, e através dos apóstolos eram feitos muitos milagres e maravilhas em Jerusalém. Foi uma benção, né? Logo após o Pentecoste, onde Jesus Cristo subiu ao céu, desceu o Espírito Santo, teve o Pentecoste, eles foram todos cheios com o Espírito Santo, e a partir dali começaram a igreja com os apóstolos, né? Deram início à igreja em Jerusalém. Eles eram em torno de 120 pessoas, e já na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Se converteram e ficaram ali com eles firme. Aceitaram a Jesus e se batizaram. Em meio à espiritualidade que eles estavam, os irmãos eram muito generosos um com o outro. Um ajudava o outro. Porque nesses 3.000 pessoas aí que aceitaram a Jesus, muitos não eram da cidade. Então já um dom do Espírito Santo que estava sobre os irmãos, que foi o dom do amor ao próximo, o amor, a generosidade, a caridade. Vai estar no Atos, capítulo 2, no 44 a 46, vai estar falando isso daí. E todos os que haviam crido estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E os que tinham uma propriedade a vendiam e se repartiam a cada um de acordo com a sua necessidade. E cada dia perseveravam unânime no templo e nos lares, partiam um pão e recebiam alimento com grande alegria e com singela decoração. E louvavam a Deus, achando favor perante todo o povo, e nosso Senhor agregava a cada dia à igreja aos que iam sendo salvos. Então o Senhor, as pessoas que estavam ali, ajudavam, eram generosas um com o outro, demonstravam amor ao próximo, até porque as pessoas não eram dali, então quem tinha propriedade acabava sentindo no coração de vender e repartir entre os irmãos, para suprir a necessidade de cada um. Aí vai falar que eles comiam um pão nos lares, então provavelmente recolheram eles para casa e se alimentavam junto, e dessa maneira, nessa confraternização aí, nessa união, a igreja ia crescendo. Glória a Deus. E o número de pessoas aumentava, de ser salvo, né? Como falou aqui no versículo 47. E o Senhor agregava cada dia mais, a cada dia, a igreja aos que iam sendo salvos. Aumentava cada dia mais. E na segunda pregação de Pedro, aproximadamente 5.000 homens creram. Você vê como a igreja foi crescendo rápido. A primeira pregação foi 3.000 pessoas, na segunda foi 5. E logo após essa segunda pregação aí, onde 5.000 pessoas creram, logo após eles foram presos e interrogados. E antes da pregação, eu marquei aqui, eles fizeram uma cura milagrosa de um coxo de nascimento. Há mais de 40 anos que ele era coxo. Ele estava na beira de um templo. E Pedro, usado ali pelo Espírito Santo, curou. Então ele curou o coxo de nascença
pregou a palavra, 5.000 pessoas aceitaram Jesus, creram na palavra, e logo em seguida eles foram presos. Eles foram presos por pregar o evangelho. Eles foram presos por Deus usar eles com curas, com milagres. Vai estar aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Quando eles falavam estas coisas ao povo, o sacerdote, o saduceu e os dirigentes do templo se levantaram contra eles, enfurecido contra eles porque ensinavam ao povo e pregavam sobre a ressurreição dentre os mortos, por meio de Cristo. E prenderam-no e os retiveram até o dia seguinte, pois estava entardecendo. Mas muitos dos que escutaram a palavra creram, e o número dos homens eram aproximadamente 5.000. Então aqui claramente aqui, né, as pessoas que eram contra Deus, contra a palavra do Senhor Jesus, estavam tentando parar os apóstolos de pregar a palavra, pregar o evangelho. Glória a Deus. E receberam uma ordem para não ensinar mais em nome de Jesus. Vai estar lá no versículo 18. Então os chamaram e lhe deram ordens que jamais falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Então eles prenderam e deram ordem para não mais falar de Jesus. Mas os anjos soltaram ele da prisão e ele vai dar continuidade na pregação. Eles fizeram uma oração, a oração pedindo ajuda ao Senhor Deus para proclamar o evangelho com liberdade. Vai estar no capítulo 4, versículo 28 ao 31. 28 ao 31. É uma oração que eles estavam fazendo. Eu vou ler uma parte aqui da oração. Para fazer tudo quanto a tua mão e tua vontade determinaram de antemão que acontecesse também agora, Senhor, considera e vê suas ameaças e permita aos teus servos que proclamem tua palavra com liberdade, enquanto tua mão está estendida para fazer curas, sinais e prodígios no nome do teu santo Filho Jesus. Depois que eles oraram e fizeram súplicas, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam audazmente a palavra do Senhor Deus. Então eles oraram, pediram para Deus, para eles conseguirem ainda proclamar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, com liberdade. E Deus ouviu a oração, eles foram cheios do Espírito de Santidade e falavam audazmente. Audazmente, o significado é falava com coragem, falavam com ousadia, com confiança em Deus, sem medo da consequência. Eles continuaram pregando ali sem medo da consequência de acabar sendo preso, de apanhar, várias coisas que poderiam acontecer com eles. Então eles continuaram, deram continuidade, porque o Espírito Santo deu coragem para eles continuarem. Glória a Deus. E a igreja continuava, ajudando um ao outro. Vai estar lá no capítulo 4, no versículo 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, pois os que possuíam campo ou casas os vendiam, traziam dinheiro do que fora vendido, e eles o depositavam aos pés dos apóstolos, e a cada um era conforme a necessidade. Naquele tempo, José, então lá, nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam campo ou casas vendiam e traziam dinheiro que fora vendido. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, e era
dado a cada um conforme a necessidade. Então, os irmãos tentavam ainda, tentava não, né? Estavam fazendo, exercendo ali a ajuda ali, até que eles estavam conseguindo, porque não havia nenhum necessitado, ninguém estava sofrendo, passando fome ali, porque os irmãos estavam em união, estava um grande avivamento ali na igreja ali, né? Em partes de cura, de muitas pessoas indo para a igreja, se agregando, sendo salvo, milagre acontecendo. E um dos avivamentos aqui que é o amor ao próximo, né? Um ajudando o outro. Tava muito lindo esse mover aí do Espírito Santo, né? Ao conduzir a igreja. E depois que aconteceu isso aí, veio o pecado de Ananias. Aí veio o pecado de Ananias, que foi o primeiro pecado que aconteceu na igreja de Jerusalém. Por isso que eu decidi voltar. Eu voltei para vocês entenderem um pouco de como foi o início da igreja ali, né? Quando Jesus subiu, o Espírito veio, tempo de Pentecoste, e deram início na igreja. Eles pregavam. Na primeira pregação, 3.000 pessoas, na segunda, 5.000. Tinha curas, tinha milagres, prodígio, pessoas se ajudando. Então, eles foram presos. Não estava fácil também. Ao mesmo tempo que a igreja ia crescendo muito e eles sendo bloqueados pelas autoridades ali para não pregarem o evangelho. Então, em meio a batalhas, estava crescendo, estava todo vapor o crescimento da igreja. E veio o pecado de Ananias. Ananias, em meio a tudo isso acontecendo com a igreja, ele decidiu mentir para Deus. Aí vai estar aqui, escrito aqui no versículo 3 e 4, no capítulo 5. Então Simão lhe disse a Ananias: por que Satanás encheu teu coração desta maneira, que mentisse ao Espírito da Santidade e ocultasse uma parte do dinheiro do preço do campo? Acaso não era teu? Antes de vender, uma vez vendido, teria autoridade sobre o teu preço. Por que determinaste em teu coração fazer tal coisa? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. A mentira dele foi ele não entregar a parte inteira, mas ele não era obrigado a entregar toda a parte. Mas porque ele mentiu, porque ele fez parecer que era o total. Ele quis se parecer generoso, igual os outros estavam fazendo. Como todos estavam ajudando na igreja, ajudando aquele crescimento, ajudando os necessitados ali, ele também decidiu fazer o mesmo. Só que ele vendeu, pegou uma parte e entregou para Pedro como se estivesse entregando o total. Ele mentiu, mas ele achou que estava mentindo para Pedro. Mas ele não estava mentindo para Pedro. Como o próprio Pedro falou, não mentisse aos homens, mas mentisse para Deus. E no versículo 5 vai estar falando: havendo Ananias escutado esta palavra, caiu e morreu. E um grande temor sobreveio os que ouviram. Então, em meio àquele sacrifício ali de crescimento que estava tendo na igreja, sacrifício que eu falo na parte dos apóstolos ali, né, perseverando, em meio à prisão, em meio à perseguição, em meio à ameaça, eles perseverando no Evangelho, perseverando para que mais pessoas sejam alcançadas e salvas para o Senhor Jesus Cristo. Este homem aí, ele junto com a tua esposa, decidiu mentir a Deus, decidiu mentir ao Espírito Santo. Quem sabe ele não acreditou ali na hora ali, né? Será que realmente o Espírito Santo existe? Será que realmente ele vai ver o que eu estou fazendo? Ele deixou o diabo encher o coração dele, como vai estar escrito aqui no versículo 3, que o diabo encheu o coração dele e o enganou. O diabo encheu o coração dele e o enganou, provavelmente ali pondo no coração dele, na mente dele ali, que não teria problema nenhum ele entregar uma parte, que eles iam achar que era o total, que ele ia ser considerado ali uma pessoa boa, uma pessoa generosa no meio de todos, como
como eles estavam fazendo, se deixou enganar pelo diabo. A mentira é algo que é muito perigoso. Às vezes na igreja, na frente de um irmão, na frente do pastor, podemos tentar ou querer demonstrar que somos santos, que fazemos tudo certinho, mas e no oculto? E quando ninguém tá vendo? Para quem estamos mentindo? Para os homens ou estamos mentindo para Deus? Então temos que tomar cuidado com a mentira. Nesta passagem aqui, Deus está demonstrando que ele não tolerou a mentira. Ananias morreu ali mesmo. Em meio a um grande avivamento, crescimento da igreja, a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo, Ananias deixou o diabo enganar. Mentiu, Deus não tolerou. Ele acabou recebendo o juízo de Deus. E se alguém naquele momento ali pensava também em mentir ao Senhor Deus, acredito que já não ia mentir mais. Porque a igreja toda temeu, né? E sobreveio, e o temor sobreveio a todos os que ouviram. Agora aqui no Atos, aqui no capítulo 5, do versículo 7 ao 10, vai falar da Safira, que é a esposa dele. A Safira teve 3 horas para se arrepender. Sua esposa Safira teve 3 horas para pensar nisso aí, né? Deus ainda deu um tempinho para ela. Depois de 3 horas, entrou também a sua esposa, e não sabendo o que havia sucedido, e Simão lhe disse: Dize-me, vendeste o campo com tal preço? Ela respondeu: Sim, nesse preço. Simão lhe disse: Porquanto entraste em acordo para provocar o Espírito de Deus? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles te levarão. E naquele momento ela caiu aos pés deles e morreu. E entrando os jovens a encontraram morta, e tendo-a recolhido, levaram-a, sepultaram junto a seu marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos os que ouviram. Então ela teve ainda 3 horas, né? Ela chegou depois lá na igreja, ela não sabia o que tinha acontecido. E quando Pedro pergunta para ela se o preço era aquele mesmo que ela tinha vendido, ela concordou, falou que era. Decidiu manter aquela mentira, aquela concordância, e acabou morrendo também, junto a seu marido. E o aprendizagem que temos com a parte aqui da Safira é: não concorde com o pecado dos outros. Vai estar em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, vai estar dessa forma aqui, ó. Não te tornes praticante dos pecados alheios. Não te tornes participantes dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não participe do pecado do alheio. Não participe do pecado dos outros. Safira ali, ela era esposa de Ananias. A palavra do Senhor vai falar que a mulher ela é submissa ao homem. Mas temos que entender que essa submissão vai existir desde que o homem siga princípios de Deus. Desde que o homem esteja andando de acordo com a palavra do Senhor. A partir do momento que o homem está se desviando, está fazendo algo que é errado perante a Deus, essa submissão ela não é mais obrigada. Ela está livre de submissão. Ela não é obrigada a fazer o erro, cometer o erro junto com o marido. Pelo contrário, né? Ela nem deve. Ela poderia ter feito ali, falado, né? Não faz isso, é errado perante a Deus. E se ele insistisse em fazer, ela poderia falar: então vai sozinho, que eu não quero participar disso daí. E ela provavelmente teria sobrevivido, né? Então não participe do pecado alheio. O segundo aprendizagem da Safira aqui, ela teve 3 horas para se arrepender.
né? Diferentemente do marido, ainda que foi de sopetão ali, né? Ela ainda teve 3 horas para pensar no erro, mas ela não se arrependeu. Da mesma forma, Deus está nos dando para nós arrependermos hoje. Nossos erros não são tolerados. Hoje Deus nos dá um tempo, está nos dando esse tempo aí, para nos arrependermos com Ele e não levar os nossos pecados para a sepultura e sermos condenados. Eu não sei qual vai ser o meu tempo, qual é o tempo de vocês, mas eu sei que uma coisa, que temos que ser breve para nos acertar, nos consertar. Temos que ser breve ao nos arrepender do nosso pecado. Se ainda temos pecado que ainda está constante, que não conseguimos sair dele, temos que sair antes que seja tarde. Enquanto há vida, há tempo. Temos que nos arrepender antes que chegue a morte, nós fomos sepultados e leve esse pecado e sejamos condenados. E hoje pode ser o dia que você pode se arrepender já, falar com Deus, se purificar, mudar, abrir mão desse pecado. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual pecado que te segura ainda, mas em nome do Senhor Jesus Cristo você vai ter força para sair. Vai ter força para se arrepender e não cometer mais esse pecado. Não deixe acontecer que a sua vida acabe e acabe no erro, pois não vai existir salvação para quem é pecador, para quem permanece no pecado. A palavra que exorta, a palavra de exortação, às vezes ela é um pouco dura, né? Ela é um pouco difícil de a gente receber, porque é uma palavra que confronta, né? Que ela vai mostrar ali que não é de qualquer jeito que a gente é salvo, né? Mas é importante quando tem uma pessoa que aponta o pecado, que fala sobre a salvação, a igreja que está ali disposta a falar o que realmente Deus quer de nós, ser humano, porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que vai ser salvo. Se alguma igreja, alguém fala, não tem problema, importante que você é bom, importante que o seu coração é bom, Deus está vendo seu coração. Não é essa forma que a gente é salvo. A gente é salvo através do sangue de Jesus Cristo. Ele que pagou o nosso pecado. Então temos que aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus vai falar que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é desta forma. Temos que nos arrepender. Se alguém falar que tudo pode, tudo é alegria, é importante você ser feliz, é importante seguir seu coração. A palavra de Deus vai falar que o coração é enganoso. Aqui nesta passagem que eu li aqui agora há pouco, aqui está falando que o diabo encheu o coração de Ananias. Não dá para confiar no coração. Quando você tiver vontade, se tiver coração cheio de alguma coisa, a mente cheia de alguma coisa para querer fazer, avalie se é correto. Avalie se realmente tem parte de Deus nisso. Se não vai estar desagradando a Deus. Porque o erro pode custar caro. Pode custar a morte. E a morte eterna. Condenação. Amém? Mas em nome de Jesus, vamos ter força para lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne pecaminosa e carregarmos nossa cruz, né? A palavra do Senhor vai falar: aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus é abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade de Cristo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, receba essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.